Oi pessoal, eu sou o professor Bill, a gente está aqui para mais um vídeo da nossa série sobre a UBFEP de 2015. Dessa vez a gente vai estar resolvendo a questão 4 da prova de nível A da UBFEP. E essa questão ela vai tratar sobre escalas termométricas, certo? Lembra aquelas escalas de Celsius, Fahrenheit, Kelvin? É exatamente isso que a gente vai estar trabalhando, só que com nenhuma escala conhecida, tá? Então o exercício ele vai falar que é inventada a escala Olímpia, certo? E nessa escala chamada Olímpia, eu vou ter 10 graus Olímpia para a temperatura de fusão do gelo e eu vou ter a temperatura de 60 graus Olímpia para a temperatura de ebulição da água. Ao mesmo tempo, a gente já tem que saber que na escala Celsius a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. E a gente tem que saber também que na escala Celsius a temperatura de fusão do gelo é de 0 graus Celsius, certo? Com isso a gente vai conseguir então resolver o nosso problema. Um estudante decide criar uma nova escala termométrica e, para tal, cria uma nova unidade de temperatura chamada Olímpia. Ele atribui valores de 10 e 60 Olímpias para as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água, respectivamente. Determine a temperatura na qual os termômetros Celsius e Olímpia registram o mesmo valor. Então, retornando aqui, a gente consegue agora desenhar nossos dois termômetros. Um termômetro na escala Olímpia e um termômetro na escala Celsius. Então aqui eu tenho graus Olímpia e aqui eu tenho graus Celsius. Esse ponto aqui é o ponto de ebulição da água, o topo da escala Olímpia. E na escala Celsius, esse ponto é referente a 100 graus, porque na escala Celsius o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. E o ponto de fusão do gelo na escala Olímpia é de 10 graus Olímpia, enquanto que na escala Celsius o ponto de fusão vai ser de 0 graus Celsius, certo? A gente vai querer aqui encontrar uma relação de conversão entre a escala Olímpia e a escala Celsius para poder resolver o nosso exercício. Então aqui eu vou colocar aqui uma temperatura em Olímpia qualquer e uma temperatura em Celsius qualquer. E a gente vai resolver assim esse exercício por razão e proporção, certo? Um jeito bem simples de resolver. A gente vai fazer assim. Ó, a temperatura qualquer menos o de baixo, então TC menos 0, dividido por o de cima menos o de baixo, 100 menos 0. Isso aqui vai ser igual a temperatura qualquer menos o de baixo, ou seja, temperatura por menos 10 dividido por o de cima menos o de baixo, 60 menos 10. Então aqui eu vou ter TC menos 0 é o próprio TC. 100 menos 0 dá 100. Isso aqui vai ser igual a TO menos 10 dividido por 60 menos 10, que é 50. Eu posso simplificar os dois lados, já que aqui é 100 e aqui é 50, eu posso multiplicar os dois lados da equação por 50. E aí eu tenho essa situação. Aqui vou multiplicar por 50 e aqui eu vou multiplicar por 50. Aqui vai cortar com 50 de baixo, aqui vai cortar e sobrar um 2. Então a minha equação, minha relação de conversão final ficou assim.
TC sobre 2 é igual a TO menos 10. Então essa aqui é a nossa relação de conversão entre a temperatura Celsius para a temperatura Olímpia ou da temperatura Olímpia para a temperatura Celsius. E aí você me pergunta, professor, mas essa técnica aqui da razão em proporção vai funcionar para qualquer exercício com termômetro? Sim. Para qualquer exercício que você for fazer com termômetro, você pode utilizar razão e proporção que você vai conseguir resolver o exercício, certo? E retornando aqui, o exercício pede para encontrar qual a temperatura que vai ter exatamente o mesmo valor numa escala e na outra. E para resolver isso então, a gente vai pegar aqui o TC e o TO e substituir eles pelo mesmo número. Vamos utilizar X. Então aqui, na minha relação de conversão, eu quero que a temperatura em Celsius e a temperatura em Olímpia tenham o mesmo valor. Então eu vou colocar aqui, ó, X sobre 2 vai ser igual a X menos 10. Então aqui eu vou ter X é igual a 2X menos 20. Passo o X para cá, X menos 2X é igual a menos 20. Portanto, menos X é igual a menos 20. Então X é igual a 20. Mas é igual a 20 graus o quê? Graus Olímpia, graus Celsius, tanto faz, porque é o mesmo nos dois, certo? Então o X pode ser 20 graus Olímpia ou o X pode ser 20 graus Celsius, já que eles têm o mesmo valor nas duas escalas de temperatura. Então, a resposta final deve ser a temperatura em Olímpia é igual à temperatura em Celsius, que é igual a 20. Então esse aqui foi mais um vídeo de resolução de exercícios da prova de 2015 da UVFEP. Se você quiser, tem aqui embaixo a playlist com mais vídeos da resolução dessa prova e também um PDF com essa prova totalmente resolvida para você poder continuar os seus estudos. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.